Horóscopo para o dia 3 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. Haverá a possibilidade de sofrer alguma baixa que poderá te abalar de alguma forma, oferecendo, no melhor dos casos, a possibilidade de reconhecer algumas atitudes suas que precisam mudar, de modo que nada do tipo torne a acontecer, o que é um ponto bastante positivo, mostrando que nem sempre uma perda é algo negativo, mas também oportunidades para nos mostrar onde estamos a errar. Porém, seria importante não deixar se tornar palavras vazias, pois muitas vezes, na hora que acontece, sentimos tal necessidade, mas basta passar alguns minutos para o ímpeto desaparecer, e assim continuamos a ser a velha pessoa, abrindo portas para que a história se repita. Touro. É possível que você tenha uma visão mais realista a seu respeito, principalmente em questão de que precisa se organizar internamente, até por perceber que, devido a alguns acontecimentos, seu estado de espírito está te causando problemas no exterior. Sendo assim, é bem provável que passe a dar mais atenção a atividades ou posturas que elevem sua frequência vibracional, de modo que faça tudo ficar mais leve do que aparenta. Porém, não vá acreditando que a mudança é imediata, como um simples ilusionismo, onde algo está ali, e basta poucos e rápidos movimentos para não estar mais, mas que por um momento vai precisar encarar o turbilhão que está fora de você, mas sem deixar-se levar por isso. A conturbação é o que você não quer, e por isso não será interessante deixar-se envolver, vendo tal situação como impossível de ser superada. Pelo contrário, se você quer a paz, seja a paz, mas não esperando que tudo fique harmonioso, mas que você, através de sua força de vontade, crie uma harmonia interna. É bastante fácil ficar em paz quando tudo ao redor também está, mas a paz verdadeira é aquela que é alcançada independente do que rodeia a pessoa, e quem consegue fazer isso, sempre está em paz, e é natural que com o tempo tudo vá se acalmando até estar como o indivíduo está por dentro. Gêmeos. Talvez você venha a sentir vontade de se livrar de alguns pensamentos e sentimentos que tenha relacionado a eventos ou pessoas, mas que pelo fato de tanto tempo alimentando isso, de alguma forma está a te servir apenas como âncora, te impedindo de prosseguir com sua vida com mais inteireza, além de aproveitar algumas oportunidades completamente devido ao receio. Se for relacionado a evento, podemos utilizar como exemplo a vontade de querer aprender a conduzir motocicletas, mas sentir medo devido a um tombo que teve andando de bicicleta na infância, que te deixou traumas, e se envolver pessoas, sentir medo de que ela possa revidar algo que você tenha feito ou que faça algum mal, mas que antes da inimizade, vocês se davam bem. O perdão é um ato nobre e liberta, e é até possível que te seja concedido, ou no caso do trauma do tipo de evento, de alguma forma consiga superar, como, utilizando o exemplo, conseguindo se equilibrar na motocicleta. É claro que, envolvendo traumas, se for possível, seria ideal procurar um profissional, caso não consiga vencer sozinho. Afinal, facilitar a reabilitação é o papel deles. Por outro lado, será importante colocar o perdão ou a cura como um ponto final no passado, reescrevendo sua história a partir dali. Caso contrário, se tentar reviver o que ficou no passado, talvez venha a repetir a história, seja tocando na ferida do outro ou repetindo a imprudência que te gerou a limitação. Se houve uma cura, o ideal é que não se repita a origem dela. Câncer ou Caranguejo.
Haverá a possibilidade de que você venha a entrar em contato com situações que pareciam até agradáveis e inofensivas de início, mas que se revelem verdadeiras dores de cabeça, a qual sinta necessidade de sair correndo dali para nunca mais voltar, ou mesmo perceber algumas que já estão em sua vida, mas que ainda não havia notado, e nesta quinta-feira seus olhos serem abertos. A boa notícia é que há a possibilidade de que consiga tal libertação. No entanto, caberá a você assumir a responsabilidade, evitando deixar na mão de terceiros. Às vezes, até aguardamos um melhor momento, caso envolva pessoas, para não causar constrangimento a elas, ou simplesmente esperamos elas cansarem. O problema é que se partir para tal atitude, o outro pode ser alguém incansável, e assim você nunca saia. Portanto, tome a iniciativa de dar um basta caso a situação não te agrade. Em alguns casos, nem é a intenção do outro te causar problemas, e o fato de nada fazer é o que o faz prosseguir, acreditando que está a fazer tudo certo. Também não estou falando para ser grosso, dando verdadeiros coices fortes, mas que seja sincero e tenha tato ao falar. É possível falar a verdade a alguém sem ser de maneira agressiva, e de forma que possa ser compreendido. Leão. Você terá certa sensibilidade para perceber que alguns aspectos de determinadas situações estejam a mudar, e por ser capaz de enxergar diversos pontos de vista diferentes, ter uma clara noção do que está a vir pela frente, tanto com o poder de te beneficiar ou mesmo algo que poderá te trazer algum problema. No entanto, seria o ideal não apenas se basear em três possibilidades, pois ter informação sobre algo que venha a afetar sua vida, e nada fazer, seria a mesma coisa que não soubesse. Pelo contrário, procure se recolher para reorganizar seus planos referente a tais assuntos, de modo que possa, se não colocar tudo a seu favor, ao menos melhorar seu enfrentamento das situações vindouras. Virgem. Vivo repetindo aqui nas leituras que tudo o que está fora de nós é reflexo de nosso interior, e que nossa relação com tudo o que é externo é diretamente afetada por como nos sentimos por dentro, onde podemos tratar a mesma coisa de maneira diferente dependendo do estado de espírito que estamos no momento da interação. Essa será uma informação bastante importante para você nesta quinta-feira, pois você poderá se ver numa vontade intensa de suprir determinadas carências, conseguir na forma, mas ainda se sentir vazio. Isso se manifesta de diversas formas, sendo continuando a se sentir carente mesmo que tenha obtido o relacionamento ou o veículo que considerava dos sonhos. Aliás, há várias pessoas pelo mundo repleta de posses que se dizem infelizes, e por nossa lógica, não compreendemos como alguém consegue ser infeliz na condição material delas. A questão é que a matéria pode até passar a ilusão de preenchimento, e ela pode ajudar sim a preencher, mas ela não faz isso sozinha. São apenas instrumentos para melhorar nossa vida, mas quem deve melhorar nossa vida somos nós mesmos. Muitas dessas carências são de nós mesmos, em nos amar, em nos reconhecer inteligentes, prósperos, dentre outras maneiras. Se não somos capazes de dar a atenção necessária a nós mesmos ou nos reconhecermos, mesmo que venhamos a concretizar no externo, o interno permanece vazio. É aquela história daqueles que exigem respeito dos outros a qualquer custo, às vezes utilizando até força bruta para isso. A questão é que nem eles próprios se respeitam ou reconhecem tal respeito, e mesmo que venham a conseguir, independente da forma,
ainda sentem que não é o suficiente, e nunca será, pois o que sentem falta é o deles mesmos. Portanto, antes de querer preencher determinado vazio em sua vida neste dia, verifique antes se é mesmo de algo material ou se é algo mais interno, de modo que não venha a fazer algo ou gastar à toa para a finalidade que deseja alcançar. Se for capaz de se suprir, ou seja, se sentir da maneira que gostaria com a realização de algo, talvez isso seja o suficiente, não precisando de algo do externo. Libra ou balança. Uma coisa que poderá ficar marcado em você é a desconfiança, pois de alguma forma vai conseguir perceber determinadas mensagens não ditas, mas que podem ser sentidas. Ou melhor, que podem até ser ditas, mas coisas sutis, como entonações ou mesmo palavras utilizadas com o intuito de ter determinados significados, mas que tenham também outros, acabarem por revelar as verdadeiras intenções de algo ou alguém. É a questão de que, onde habita a certeza, a dúvida não se cria, e se o uso das palavras te acender a mínima fagulha de dúvida, talvez seja a sua intuição a dizer para cair fora de tal situação. Se for algo envolvendo ganhos, haverá a tentativa de provar o contrário, fazendo acreditar que, se deixar passar, vai perder. Porém, nem sempre uma perda é realmente uma perda. Sentir que algo é problemático e deixar passar, por mais que a aparência seja boa, poderá te garantir paz num período mais prolongado, enquanto aproveitar e evitar a perda, ignorando sua intuição, poderá de início parecer um grande negócio, mas não vai tardar muito a se revelar a verdade por trás de tudo aquilo. Escorpião. É possível que tenha de lidar com algumas coisas que não saiam da maneira que gostaria, e que por algum motivo vão te abalar num certo grau. Com isso, haverá a tendência de que recorra à espiritualidade para conseguir se animar e seguir com seu dia. De fato, algumas coisas que nos acontecem, nos deixam bastante desmotivados, fazendo bater aquela vontade de voltar para a cama, dormir, e torcer para acordar no dia seguinte, e a utilização de práticas espirituais nos ajudam a quebrar tal estado, permitindo que possamos continuar com nossa vida, pois não é porque algo deu errado que ela se encerra naquilo. Porém, deverá tomar cuidado para não cair numa armadilha bem fácil de entrar, que é o coitadismo, pois em alguns casos recebemos atenção de outras pessoas, além de certas facilitações ou mesmo outros tipos de agrados. Não é que nunca possa cair em tal estado, mas se deve tomar cuidado para não tornar uma prática recorrente, caso contrário, haverá a tendência a diminuir o empenho, de modo que venham a sentir pena, e assim passa a viver das migalhas oferecidas pelos outros, quando você poderia conseguir algo melhor. Situações saírem de maneira que não consideramos perfeitas acontecem com todos, mas uma das piores coisas que podem ser feitas é adotar a tática de sempre se colocar de vítima, pois de tanto vibrar isso, será natural que cada vez mais acabe por se tornar uma, mesmo nas situações mais favoráveis. Portanto, que sua intenção seja a de realmente levantar seu astral, se focando nisso, principalmente quando for pedir ajuda para se levantar moralmente, em vez de ficar reclamando porque as coisas deram erradas. Com isso, será natural que seu dia comece a melhorar aos poucos, e talvez o mal que te aconteceu até venha a se revelar como um bem maior do que imaginava. Sagitário. Uma coisa que você poderá ter bem claro é que a esperança é algo que apenas pode funcionar se você tem certeza que fez ou faz sua parte corretamente,
para aí sim ter condições de torcer para que o que está além de seu controle possa ocorrer a seu favor, caso contrário, de nada adianta. Por conta disso, será natural que venha a se mover para conseguir trazer para a sua vida algo que você considera que seria excelente ter para você, seja conhecimento, situação ou qualquer outra coisa. A questão é que poderá sentir um pouco de dificuldade devido ao medo de não conseguir, e daí justificar a necessidade de ter esperança para que tudo dê certo, mas tal clima pode ser quebrado olhando para seus valores. Quem é você? Tenha em mente que se não vier a conseguir, não vai se tornar uma pessoa pior, pois já possui seus valores, e tal nova empreitada é apenas um acréscimo. Quando minimizamos a importância de algo, é natural que o peso da responsabilidade diminua, e por conta disso, tudo fique mais fácil. Caso contrário, com o peso da tensão, é natural que demos passes vacilantes, e por conta disso, aumentem a possibilidade de falhas. Tal tática não dá garantia de conseguir, mas facilita para que cheguemos ao sucesso, do mesmo modo que diminui a possibilidade de nos culparmos severamente caso não venhamos a conseguir. Capricórnio. Sua quinta-feira vai precisar de duas coisas, que são atenção e coragem. Atenção porque haverá a tendência de que esteja tão disperso que venha a passar um bom tempo fazendo coisas que não tragam qualquer resultado, perceber, ir atrás do porquê, e descobrir que pode não ter dado o valor necessário a algo que era primordial, e até óbvio, podendo ocorrer várias vezes. E coragem porque, quando acontecem várias situações como a descrita, é natural que percamos a confiança em nós mesmos, acreditando que apenas fazemos besteiras, e assim queremos não fazer mais coisa alguma, ao menos no dia, de modo que não venhamos a atrapalhar mais. Porém, se souber se manter concentrado e atento, e não deixar que pequenos deslizes te aborreçam, você poderá ir longe, dando literalmente a volta por cima. Aquário. Você poderá cogitar em colocar seus sonhos em prática, talvez acima de qualquer coisa, vindo a agir, nem que seja com poucos passos e curtos, mas que de alguma forma poderão surtir alguns efeitos positivos, até conseguindo alguns resultados que vão contribuir para a concretização com certa facilidade. Porém, caberá a você lutar contra possíveis tentações para que não saia do lugar. Conforme uma das leis da física, que diz que tudo tende à inércia, ou seja, a ficar parado, é natural que caso sinta o desejo de se colocar em movimento, venha pensamentos que te incentivem a ficar da maneira que está, pois pode dar errado, passar vergonha, ou qualquer outra coisa negativa. Não é que seja algo completamente ruim, pois é parte sua na melhor das intenções de te proteger contra mágoas, mas se ceder sempre que aparecer, dificilmente vai conseguir coisa alguma. Quando fazemos o que nos é confortável, sempre conseguimos as mesmas coisas, e para conseguir algo maior, muitas vezes precisamos ir além do que estamos acostumados. E nem estou falando em fazer o que nos é desconhecido, mas porque colocamos um imenso valor sentimental e emocional. Peixes. Será um dia com uma enorme chance de cura ou resolução de determinadas questões, dependendo apenas de você aproveitar tal janela. É possível que venha a lidar com questões que são padrões em sua vida, costumando te atrapalhar bastante, e que vai te deixar bem amplificado ao ponto de saber do que se trata, caso desconheça, de modo que possa aprender o que precisa ser aprendido, e assim conseguindo mudar sua postura, evitando mais repetições. Porém,
deverá tomar cuidado com os ganhos secundários, pois às vezes preferimos continuar a repetir um padrão negativo porque algo nos é agradável, por mais que seja por um curto período de tempo. Seria inteligente não pensar no prazer que recebe, mas nos efeitos. Pegando o vício em bebida como exemplo, por mais que a pessoa possa se sentir bem quando passa da conta, seria procurar se lembrar da ressaca do dia seguinte, além de possíveis situações que queima o filme por atitudes tomadas pelo efeito dela, da grande quantia em dinheiro gasta para sustentar os poucos momentos de prazer e o aceleramento do mau funcionamento de alguns órgãos, como o fígado. Há uma infinidade de situações em que tal exemplo pode ser encaixado em nossas vidas, cabendo a cada um avaliar onde se pode aplicar tal analogia. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.